agora, né, um comentário sobre essa parte aqui. Vamos falar um pouquinho, pessoal, novamente, sobre o planejamento do produto, tá? Então, muitos de vocês já fizeram o planejamento do produto, tá? Mas eu acho que ainda vocês podem melhorar esse planejamento do produto, tá? Então, o planejamento do produto, deixa eu passar aqui um pouquinho, ó. Vejam que ele, dentro do projeto das 4 fases, dentro do projeto de PowiBytes, tá? Ele é a etapa que visa identificar a viabilidade do projeto. Antes de desenvolvermos essas 4 fases, né? Antes de desenvolver as 4 fases, a gente desenvolve o planejamento do produto, tá? Antes de começar tudo, tá? Por que que a gente desenvolve isso antes? Então, eu vou voltar lá para trás de novo, por causa disso aqui, ó, tá? Então, o planejamento do produto é uma incorporação feita pelos autores Bach e outros, lá de 2008, né? Que tem a seguinte função. Aí eu coloquei várias interrogações, porque a ideia do planejamento do produto, que vocês começaram já a desenvolver e vão melhorar ele ainda, tá? É tentar identificar isso. Será que a minha empresa tem conhecimento para projetar e fabricar o produto que eu vou projetar? Será que o meu produto está vinculado com o portfólio de produtos da minha empresa? E aí eu tenho conhecimento para fazer o projeto dele, né? Porque a maior parte das empresas, elas projetam produtos geralmente na mesma linha, né? Se o sujeito faz máquina para farinha, ele faz máquina para farinha, ele se especializou em máquina para farinha, né? Não Agora, se chegar um projeto de fazer um britador, será que aquela minha empresa vai ter tecnologia e conhecimento para projetar um britador, algo mais potente, algo com dimensões maiores, dimensões impressionantes, então, grandes, né? Talvez não seja a mesma coisa. O britador não faz parte do portfólio, né? O portfólio é os produtos que são produzidos pela empresa. Ela faz equipamento para farinha, né? Então, certamente eu não vou ter condições de fazer um britador de pedra, né? O meu conhecimento, a minha equipe de projeto não tem esse domínio de conhecimento. Até pode fazer, mas vai dar problema na hora de fazer um produto desse. Ou vou gastar muito tempo ao fazer esse projeto, tá? E as minhas máquinas lá da fábrica não vão conseguir usinar um eixo de um britador de pedra, porque o meu torno é tudo pequeno, é para uma máquina de farinha. Então, a gente fica no planejamento do produto tentando fazer essas perguntas. Será que vale a pena produzir esse produto? Alguém me sugeriu a fazer um produto e eu entro de cabeça em tudo no projeto desse produto. Mas lá pelas tantas eu vejo que, gente, esse produto, quem vai comprar é uma pessoa no mundo e ninguém mais vai comprar esse produto. Então, para quem que eu vou vender esse produto? Tá? Ou então, né, não é melhor parar por aqui? Se de repente alguém, lá na empresa, alguém dá uma sugestão, um estudo inicial, né? Vamos começar a produzir isso, né? Nós estamos nessa época de crise, vamos começar a produzir esse equipamento. Aí a gente faz esse estudo, esse planejamento do produto e vê se vale a pena produzir esse produto que alguém deu, o nosso patrão deu uma ideia ou que o nosso chefe deu uma ideia, e podemos chegar na conclusão de que, gente, é melhor parar por aqui nesse projeto que estão pensando em fazer, porque nós não temos condição de fazer. Tá? Em primeiro lugar, nós não vamos vender, ou nós não vamos ter conhecimento para fazer isso, ou muitos outros problemas. Então, é um problema. O planejamento do produto é a primeira etapa que nós começamos a fazer no projeto, tá? Que é o momento que a gente gasta um tempo aí, tá? E se não valer a pena fazer o produto, a gente encerra essa ideia e parte para outra ideia. E o que a gente perdeu de tempo é um tempo mínimo que a gente perdeu até o planejamento do produto.
A gente não perdeu muito tempo. A gente não fez um projeto completo, durou 4 meses e chegamos no final dos 4 meses, ó, gente, isso não dá certo. Perdemos horas homem de projetistas, né? Então, não. A hora de dar um não, né, é aqui, ó. Paramos por aqui, porque não vai dar certo. Stop aqui, né? O stop está aqui, tá? Então, é o momento de a gente dar a nossa parada aqui, se for necessário. E se houver viabilidade, a gente prossegue com o trabalho, tá? Então, por isso que existe o projeto, o planejamento do produto. Por isso que no projeto existe o planejamento do produto. É o momento de dar o parão por aqui, tá? Não, vamos para frente que não dá certo, tá? Então, é essa a ideia do planejamento do produto, tá? Só que para nós tomarmos uma ideia de dizer um não, nós precisamos verificar o que é o produto, tá? E aí tem esse estudo inicial, que são aquelas questões que foram colocadas para vocês lá no projeto de vocês, né? Pensar tecnologias, qual é a demanda do produto, quem são os concorrentes, né? Enfim, né? Aquela série de pesquisas que são feitas aí, para nós tomarmos a decisão se vamos para frente ou não. Se nós não formos para frente, demos um stop, perdemos essas informações. Se nós formos para frente com o projeto, sim, né? Go on, vá para frente, né? Nós utilizamos essas informações para o nosso projeto. Nós não perdemos elas, nós utilizamos as informações, tá? Então, o projeto de vocês, tecnicamente, é possível, tá? Então, as informações que vocês estão destacar no planejamento do produto vão ser utilizadas no projeto informacional, tá? Então, por isso que é tudo a mesma coisa, tá? Porque se não fosse não fosse para frente, parava aqui, perdia tudo. Mas se for para frente, a gente usa no projeto informacional, tá? Então, Érica estava comentando antes, né? Eu acho que a Érica tinha comentado, é justamente isso. Por isso que é igual, né? Porque se eu continuar com o processo, eu uso as informações. Se não continuar, paramos por aqui. Vamos para a nova etapa, tá? Que é um novo projeto diferente, e assim vai, tá? Então, nessa ideia do projeto de Paul e Bytes, tá? Ela é a etapa inicial, né? Justamente para ver se tem viabilidade, né, no desenvolvimento do projeto. Senão, a gente para por aqui. Se tem viabilidade em desenvolver as 4 etapas, informacional, conceitual, preliminar e detalhado, a gente vai para a próxima etapa, que a gente não fez ainda, que é essa aqui, ó. Planejar o projeto. E faz, então, a gestão, o planejamento do projeto para gerenciar o desenvolvimento dessas 4 fases, tá? Para ficar circulando, então, e gerenciando essas 4 fases aqui, tá? Essa aqui nós não fizemos ainda. Nós vamos fazer na sequência, tá? Primeiro, nós vamos conhecer o que é o projeto do produto, para depois, então, fazer essa etapa aqui, ó, tá? Que é a próxima aula. Na próxima aula a gente começa com essa etapa aqui, tá? Então, primeira etapa dentro de um projeto é ver a sua viabilidade. É viável? Sim, é viável. Então, vamos fazer isso. Organizamos todo o projeto, partimos para isso, tá? Vamos executar as 4 fases, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, nesse estudo de viabilidade, então, que é essa primeira etapa aqui, tá? O projeto do produto, justamente o objetivo é identificar se vamos fazer o projeto ou não, e se vamos fazer, a gente executa tudo. Se não, paramos por aqui e vamos para um novo projeto, tá? Então, essa é a ideia do projeto do produto, na verdade, do planejamento do produto, né? O projeto do produto aqui tem tudo a ver com o planejamento do produto, tá? Então, estamos aqui, ó, ela corresponde à primeira fase do processo de desenvolvimento, tá? E tem a função também de, nessa pesquisa que nós vamos desenvolver de viabilidade, também identificar ideias de produtos. Como é que é o produto que nós vamos desenvolver? Quais são as ideias de produtos? Tá? Então, tudo isso vai ser desenvolvido
dentro do projeto, do planejamento do produto. É uma macrofase de planejamento, tá? Aí tem algumas ideias, né? Então, como a gente falou, aquelas perguntas iniciais, né? Esse projeto vai ser competitivo para a empresa? Está de acordo com o portfólio de produtos da empresa? Exige, então, ele se relaciona com várias etapas dentro do processo. Ó. São essas etapas aqui. Ó. Ela se relaciona, então, com o planejamento estratégico da organização, né? Com os produtos que a empresa trabalha, inteligência competitiva, o estudo de marketing, planejamento de projetos e o desenvolvimento de projetos. Ela se relaciona de maneira geral com todas as partes da empresa, tá? Bom, principalmente, né, ela se relaciona quase que com o planejamento do produto, então, tá? E tenta identificar quais são as tecnologias existentes e promissoras para desenvolver o nosso produto, quais os impactos da tecnologia nesse produto e na sociedade, quais são as capacidades que a nossa organização tem. Se eu não tenho projetistas ou máquinas para fazer o produto, para que eu vou fazer ele? Né? Qual é o retorno de investimento do produto? Tá? Se eu projetar, então, esse produto, quanto é que eu vou ter de retorno do investimento que eu fizer nesse produto, né? No projeto desse produto, tá? Então, de maneira geral, é essa a ideia principal do planejamento do produto, tá? E de uma maneira geral, então, tudo isso está ligado com a organização, tá? E principalmente, eu vou passar vários slides aqui, porque eu acho que nesse momento não há necessidade de passar. Depois vocês deem uma olhadinha, então, nesse material lá no Google Sala de Aula, tá? Mas, enfim, né? Ela se relaciona com o negócio, com o mercado, tá? Com o produto em si, tá? E com a organização. Então, para nós fazermos o planejamento do produto, nós temos que pensar nesses elementos, tá? E, principalmente, né, tentar identificar a ideia do produto. A ideia do produto é aquilo que o cliente deseja desse produto, né? O que o cliente deseja, tá? Como é que ele vai enxergar, né, esse produto amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá? E captar essa ideia do cliente e tentar transformar essa ideia num produto final, tá? Então, essa é a principal visão, a principal ideia, né, deste planejamento do produto, tá? E, geralmente, então, aqui tem mais algumas informações que eu não vou transmitir para vocês sobre a ideia do produto. Eu gostaria que vocês lessem essas informações, como é que o cliente enxerga a ideia, a mensagem do produto, né? Mas, principalmente, tá? A ideia do planejamento do produto, que é essa etapa, é tentar analisar e tentar gerar essas atividades aqui, ó. Aqui, vinculado com o POI Bytes, tá? Estão destacadas, né, mais ou menos umas 16 atividades que poderiam ser avaliadas, né, para desenvolver o planejamento do produto. O que eu devo pesquisar no planejamento do produto? Tá? Então, a gente vai fazer uma análise de mercado. Tá? Aqui tá mais ou menos a descrição do que é essa análise de mercado. Levantamento da situação atual dos produtos da empresa e dos concorrentes, levantamento de aplicações alternativas ou segmentos de mercado, bem como o tamanho do mercado, né? Investigar e descrever os problemas e as deficiências relacionados com os produtos da empresa, se a gente está fazendo um reprojeto, avaliar o potencial e o nível de preço do mercado para produtos de peças de reposição, tá? Então, cada atividade dessas que são desenvolvidas, tá, apresenta uma sequência, né, de outras atividades que são pesquisadas. Então, a gente procura sempre, né, buscar resposta a esses objetivos aqui, ó, que são listados aqui, tá? E para tudo isso a gente pode escrever. A gente cria lá no planejamento do produto um subtítulo dentro do planejamento do produto, planejamento do produto, subtítulo, análise do mercado. E
tenta buscar respostas a esses objetivos que estão traçados aqui, ó, tá? Então, análise de tecnologias, tá? Só vou ler mais essa aqui, ó. Levantamento da situação atual sobre as tecnologias de produtos e da empresa e dos concorrentes. Então, que tecnologias que os concorrentes utilizam, problemas e deficiências relacionados com as próprias tecnologias, se usar o purificador de ar, o ultravioleta, isso, né, que tem um grupo, que problemas que essa tecnologia demanda, né? Então, vocês vão listando essas tecnologias e outras, o que que acontece, tá? E cada um dessas atividades, então, que são 16 atividades, cada um dos projetos, cada um dos produtos que vocês vão projetar, a gente pode escolher uma ou outra dessas atividades para serem feitas, tá? De repente, um produto que eu vou desenvolver em específico não precisa fazer essa atividade aqui, ó, integração de conhecimento, né? Mas ele precisa de avaliação de ideias de produtos, ó, concorrentes, tá? Então, dependendo do projeto, a gente vai escolher quais são realmente os importantes para o nosso projeto e vamos tentar responder as questões que são traçadas aqui no objetivo, tá? Avaliação de pós-venda. De repente, nesse primeiro momento, eu não precise dessa ação aqui, tá? Para fazer o estudo, o planejamento do produto, mas de repente, mais para frente, eu precise. Então, a gente pode escolher alguns para fazer o nosso trabalho. No total, né, depois do final, se não estou enganado, são 16 itens aqui que eu tenho, né, para escolher. Tá? No modelo que eu passei para vocês, eu escolhi 5 que talvez sejam importantes para o projeto de vocês, mas talvez hajam outros que também sejam importantes, tá? Depende de cada projeto. No momento que vocês sentarem lá para definir o planejamento do produto com a equipe de vocês, vocês deem uma olhadinha nesses 16 itens aqui e tentem escolher aqueles que realmente são importantes para o projeto de vocês, naquele momento, para tomar uma decisão se continuam com o projeto ou param com ele por aqui. Se continuarem, tudo aquilo que vocês pesquisaram vai ser utilizado no projeto de vocês. Se não, vocês perderam somente isso, tá? De trabalho, tá? Ok? Então, é importante vocês avaliarem esses itens e verem quais realmente são os importantes. Como nós estamos fazendo um trabalho acadêmico, nós jamais conseguiríamos entrar nesses 16 itens, né? E muitas vezes nós não temos informação suficiente para chegar em cada um desses itens, tá? Porque nós somos academia, nós somos uma universidade, nós não projetamos nada, tá? Então, mas talvez a empresa que vocês vão projetar tenha essas informações para poder responder a essas atividades que estão aqui. Então, tudo depende muito de onde vocês estão, tá? Então, procurem avaliar esses 16 itens que eu listei aqui, tá? Se vocês responderem aqueles 5 ou 6 que estão lá no projeto de vocês, já é suficiente, né, para vocês fazerem o planejamento do produto de vocês como acadêmicos, né, da universidade. Mas lá na empresa, então, não esqueçam que podem ter muito mais atividades para serem desenvolvidas. Então, vale a pena ver isso, tá? E quando vocês fizerem lá a descrição das tecnologias, né, o consumidor, não sejam, coloquem fotografias de equipamentos, tecnologias, não sejam modestos nessas atividades, coloquem lá informação para realmente ficar guardada no projeto de vocês, tá? Se vocês não colocarem essas informações lá, quem vai avaliar o projeto de vocês não vai saber que vocês pesquisaram tudo isso. Pensem do meu lado como professor, tá? Eu vou avaliar o trabalho de vocês, né, pelo que vocês escreveram. Então, se vocês não escreveram nada, não vou avaliar nada, né? Pensem lá quem vai fazer isso, tá? Coloque informação suficiente, né? Não preciso encher de linguiça aquilo que não é necessário,
mas coloquem tudo aquilo que for importante para vocês, tá? Uma vez aqui na universidade, né, veio um pessoal que queriam fazer uma específica. Já passou vários anos, mas eu tenho um compromisso com o sigilo das informações que são sempre passadas para mim, tá? Mas vou contar a história de maneira geral, tá? Sabe que ia fazer um equipamento. O dono da empresa, ele estava incubando um projeto e veio consultar a equipe de projetistas do curso de engenharia mecânica, tá? Para ver a viabilidade de fazer o projeto de uma máquina que ele tinha. Ele trouxe a máquina, o protótipo que ele tinha, ele trouxe para a universidade para mostrar para nós o que ele queria desenvolver e melhorar a eficiência do conjunto. Tá? Então, estávamos eu, o professor Guido, o professor João, que não está mais na universidade, que era um outro professor, não o professor João Bagete, outro professor, João Pará, o nome dele, tá? E tinha mais alguém, não lembro quem, tá? E aí, então, nós recebemos esse empresário no maior sigilo para ver o produto dele e fazermos uma proposta do serviço para fazer o projeto dele, tá? Então, antes de nós fazermos a reunião com ele, antes de recebermos este profissional, eu conversei com as pessoas que iriam receber. O professor João Bagete também estava junto, agora me lembro, estava junto também. Então, esses 4 pessoas, nós conversamos, eu conversei com eles antes de nós recebermos o empresário e falei para eles o seguinte: gente, nós vamos receber o empresário tal, vamos somente escutar o que ele tem para nos dizer e vamos ver o que nós temos que projetar e depois nós vamos fazer um orçamento, né, um estudo para vermos se vamos assumir o projeto ou não, tá? Bom, a história foi a seguinte. Então, no dia que nós recebemos o produto, estávamos, em primeiro lugar, nós 4, a equipe do projeto da universidade, então, né, vou definir assim, né, veio o empresário, e esse empresário trouxe junto com ele um outro engenheiro, né, para acompanhar, né, essa demonstração do equipamento, tá? E quando nós recebemos ele, então, a nossa equipe de projeto, entusiasmada, que iria desenvolver um projeto de um produto novo, né, viu o que iria ser feito, né, e ao invés de só escutarem, né, eles abriram, sabe, professor, né, professor gosta de falar bastante, e falaram a tarde inteira, né, sobre o projeto do produto que estava sendo apresentado ali. Apresentaram todas as deficiências daquele projeto, né, o que podiam fazer, o sujeito lá apresentou como é que funcionava, e, enfim, todo mundo falou bastante. Tá? Ao falarem bastante, o outro engenheiro que veio junto com ele, na cabeça dele, ele guardou tudo o que nós falamos. Tudo que nós falamos, ele guardou, né? E deve ter chegado em casa e colocado num papel para não esquecer, tá? Bom, recebemos então, falamos bastante de todos os problemas, deficiências, assim por diante. Eu falei pouco, terminamos a reunião, né? O que eu fiz? Eu não sabia, até então eu não sabia qual era o produto. O que eu fiz? Eu fiz o planejamento do produto. Então, nós falamos para a pessoa que iria vir que nós iríamos estudar, então, o projeto e iríamos passar um orçamento, então, para ele de quanto custaria fazer o projeto. Então, naquela semana, o que eu fiz? Eu parei e fiz o planejamento do produto. Eu fiz exatamente isso que estava colocado aqui, ó, nessas etapas aqui. Fui no mercado, identifiquei as tecnologias que tinham de máquinas similares, peguei vídeos do YouTube que tinham equipamentos parecidos com aqueles que estava sendo proposto ali, né? Baixei os arquivos, peguei fotografias, dei o print screen da tela
do YouTube lá, né, o vídeo passando, eu dei print screen, peguei detalhes construtivos da máquina que estava no YouTube, né, peguei fabricantes de fora do país, como é que eram as máquinas deles, tá? E no final da história fiz né, uma espécie de um relatório para mim, né, esse projeto de produto foi um trabalho que eu fiz para mim, para ver se aquela ideia era promissora ou não, tá? E já na primeira semana eu identifiquei que aquela ideia que o sujeito estava fazendo ali, propondo naquele equipamento, só iria funcionar naquele equipamento, e assim ainda com uma baixa eficiência. Que aquele princípio de solução que estava ali não tinha como ser utilizado numa máquina grande para fazer produção daquele produto. Tá? E coloquei tudo isso e fiz um orçamento do que custaria fazer o projeto. Tá? Então, possivelmente, a gente abandonaria aquela ideia do cliente, aquela ideia não iria para frente, tá? Não tinha jeito como ir, tá? E temos que partir de um zero, praticamente, para fazer o produto, tá? E aí, então, né, escrevi, fiz um orçamento de quantas horas homem precisaria de alunos, nós íamos contratar os alunos para fazer os desenhos, né? A equipe de projeto teria horas para poder fazer o projeto, fiz o orçamento, encaminhei para ele, né? E, né, ele fez então, era um orçamento grande, é um projeto grande, né? E passei, então, o orçamento para ele. Bom, quando eles receberam o orçamento, né, já cancelaram de vez o orçamento, porque era um preço alto, né? Envolvia muitas atividades, tá? Era um preço relativamente grande, tinha que começar novamente o equipamento do zero e fazer tudo, né? E aí, então, o projeto foi rejeitado, né? Foi rejeitado. Mas foi rejeitado por eles porque o orçamento era, de certa forma, grande, porque o projeto tinha que partir do zero novamente e fazer tudo. Tudo que vocês estão fazendo agora teria que ser feito, né, para um produto industrial. Tá? E aí, então, ele acabou, então, né, não aceitando o projeto, porque era muito grande. Enfim, ele não aprovou. Tá? Não aprovou o projeto, porque era um custo muito caro. Mas como ele tinha trazido aquele engenheiro junto, né, ele contratou o engenheiro para usar as ideias que os projetistas tinham passado para ele durante a reunião, né, de apresentação do produto. Né. Enfim, né, também não eram muitas ideias, né, porque as ideias principais tinham sido desenvolvidas no planejamento do produto, e essa eu não passei para ele. Tá? Então, essa foi um documento que eu fiz, eu apresentei o orçamento em cima disso, guardei, tá? Mas não passei para o cliente. Tá? Porque senão o cliente pega o meu serviço e contrata outro, assim como foi feito, né, por um preço muito mais baixo. Né? E nós acabamos não fazendo o projeto. Tá? Então, para vocês que vão ser engenheiros projetistas, eu sempre falo o seguinte: sempre escutem muito e falem pouco. Né? Não falem muito e não abram, né, as ideias de vocês para aquilo que vocês vão fazer. Vocês vão ganhar dinheiro como engenheiros se vocês tiverem ideias. Se essas ideias estiverem fluindo para muitas pessoas, aquele que vai fazer pelo menor preço, que não é o preço justo, vai ganhar o trabalho que vocês estão fazendo. Então, sempre tomem cuidado com isso. Nós, em primeiro lugar, perdemos o projeto, porque a equipe de projeto passou todas as principais ideias para ele, mas não eram as ideias principais, ainda não eram aquelas, tá? Mas eles passaram muitas ideias e essas ideias foram copiadas pelo engenheiro que veio junto e ele tentou fazer tudo isso, tá? Então é como se fosse uma reunião, ó, vamos fazer um brainstorming, mas eu não vou pagar nada para vocês. É isso que aconteceu. Então vocês vão participar de muitas reuniões assim, vocês têm que escutar muito e tentar não mostrar muito o que sabem. Vocês têm que mostrar o que sabem fazer no papel, sempre bem resumido, né?
bem resumido, com as informações suficientes para aquela etapa que vocês estão participando, que é um orçamento, tá? Mas para vocês planejarem esse produto, vocês têm que conhecer o que vão fazer. Isso, vocês só vão conhecer o que vão fazer quando fizerem o planejamento do produto e o planejamento do projeto. Tá? Então, por isso que ele é importante, ele é fundamental. Então, para isso. Sorte que nós não pegamos o trabalho, tá? Porque realmente o trabalho seria custoso, né? Aquele orçamento que eu tinha feito ia cobrir as despesas, tá? Mas se a gente não faz esse planejamento do produto, a gente faz um orçamento errado, a gente tem a tendência de fazer um orçamento sempre a menos do que precisa, e lá pelas tantas, se a gente não conhece o que vai projetar, vai faltar orçamento para cobrir as despesas. E aí a gente leva, tá? Por quê? Porque se alguém contratou o nosso serviço e nós assinamos um contrato de serviço, nós temos que prestar aquele serviço, custe o que custar para nós. Então, o planejamento vai ser fundamental. E a gente vai conhecer somente isso se nós sabemos o que é o produto, para poder, né, desenvolver ele adequadamente. Tá? Então, temos que ter sempre essa noção, né, do que vamos fazer. Tá? Para poder saber o serviço que vai ser feito. Tá? Isso é fundamental, então. Daí a gente vai entrar na próxima aula na gestão de projeto. Tá? Né? Nós vamos entrar na próxima aula em como gerenciar o projeto e como ter essa ideia do quanto que custa. Tá? Então, é fundamental ter o planejamento do produto. Tá? Mas, enfim, o nosso preço custava o que custava, tá? Ele não era superfaturado, digamos assim, tá? E o nosso orçamento, então, envolvia o serviço que tinha que ser feito, tá? Enfim, se nós fizéssemos a um preço menor que aquele, de alguma forma eu teria que pagar depois isso com um excesso de trabalho da gente mesmo, tá? Sorte que isso, então, né, não foi feito, caiu na outra pessoa, a outra pessoa fez. Depois de um tempo, pessoal, depois de 2 ou 3 anos, eu encontrei este empresário com o produto. E daí ele estava apresentando o produto com a patente já requerida, tá? Demonstrando o produto para aquisição, e eu pedi para ele como é que era o princípio de funcionamento do produto, tá? Aí ele me falou, já tinha a patente requerida, né? Gente, exatamente aquilo que eu tinha identificado como possível tecnologia no planejamento do produto, tá? Aquilo que na pesquisa, naquela uma semana de pesquisa que eu fiz, era exatamente aquilo que nós íamos caminhar no desenvolvimento do produto, tá? Mas a gente não fez, tá? Quem ganhou dinheiro foi o outro que fez o produto, né? Ele teve também que fazer o trabalho, às custas de uma série de informações também que nós repassamos para eles, tá? Mas assim, o que eu quero dizer assim, ó, é fundamental o planejamento do produto. Teve projetos da universidade, gente, que foram feitos, tá? Há um orçamento, não foi feito um estudo de planejamento, um estudo de produto muito detalhado, né, do que seria necessário, e esses projetos de produtos foram subdimensionados em termos de orçamento. O que aconteceu? Quem assumiu o contrato de trabalho para fazer o serviço se lascou, né? Por quê? Se eu tenho um orçamento de projeto que demanda 6 meses para fazer, trabalhando 10 horas por dia, tá? Só que faltou, o cara quando fez o orçamento para o cliente, ele não preveu que tinha que pensar em outras e outras coisas na frente. Faltou tempo. Mas eu já fechei o contrato com o cliente. O cliente vai me pagar 3 mil reais para fazer o projeto. Só que não tem mais tempo para isso. A gente perde dinheiro, né? Se a gente não fizer um orçamento detalhado, a gente perde dinheiro, tá? A gente perde dinheiro e vai ter que trabalhar horas extras, né? Por amor à camisa,
para não perder a credibilidade com o cliente, né? E cumprir com o contrato que a gente fez com o nosso cliente, tá? Muitas causas de insucesso no projeto são orçamentos mal feitos, tá? Teve uma outra época, detalhe assim, ó, quem vai contratar o nosso produto acha que tudo é fácil, tá? Vocês estão vendo que fazer o projeto um produto demora. E cada hora que vocês, agora alunos, que depois vocês engenheiros vão gastar, alguém tem que pagar essa hora para vocês. Vocês não vão viver de ar, né? Ok? Alguém tem que ter esse custo. Se vocês não fizerem esse orçamento adequado, depois vocês vão suprir essa demanda de ar com oxigênio, e o oxigênio vai ser mais caro do que o ar, tá? E vocês vão, pessoal, precisar de mais tempo para as atividades. Então, faça um orçamento bem feito. Se o cliente não quer pagar aquilo que vocês desejam, gente, não aceitem o trabalho. Ah, eu vou pagar para vocês metade disso. Se vocês aceitarem metade disso, é porque vocês superfaturaram o orçamento de vocês, tá? Não aceitem, porque depois vocês vão gastar aquela outra metade que não foi paga, né? Vocês vão gastar ela, né? Sem receber nada, né? Vai ser por conta e risco de vocês. Geralmente, pessoal, quem não é técnico, quem não é engenheiro, quem não conhece as dificuldades da engenharia, eu pergunto para vocês, engenharia é fácil? Não, né? É muito difícil engenharia, pessoal, né? Olhem o quanto vocês estão pagando em termos de recurso financeiro e tempo para poder fazer um curso de engenharia, né? Se vocês fizessem outro curso, vocês estariam agora, né, numa aula de 30 minutos e fazendo alguma coisa, não era aula, né? Mas vocês estão na aula, né, e olha o estresse de tudo isso, tá? Então, engenharia demanda muito tempo, tá? Muito custo. Se nós não valorizarmos isso, nós estamos perdidos. Ideias são as nossas ferramentas e a nossa forma de ganhar dinheiro. A de vocês, tá? Então, planejem bem tudo isso. Façam orçamentos adequados, né? O pessoal que vai contratar vocês não sabe do quanto custa. Ah, vou te contar. Há uns 3 anos atrás, veio... alguém fez um estudo. Nós estamos numa disciplina de empreendedorismo, né? Não é que da universidade, né? Mas, nessa curva, os alunos identificaram que se nós fizermos um motor que funciona a hidrogênio, nossa, nós vamos conseguir vender um motor, vai ser fantástica a ideia. Daí o sujeito me mandou, eu queria que vocês fizessem um motor hidrogênio, né? Eu nem mandei a resposta para ele, né? O cara é louco. Que eu vou fazer um motor a hidrogênio, né? Em 1 ano de pesquisa, ou em 2 anos o motor a hidrogênio. Né? O cara é louco, o cara nem tem domínio do que vou ter que fazer uma célula vou ter que transformar o combustível em hidrogênio, uma célula combustível, o cara é louco, o cara não tem nem noção do que está pedindo, né? E é assim que as pessoas vêm para nós, né? Nós temos que dar uma freadinha neles, e se elas insistirem com isso, o custo é muito grande. O custo de pesquisa, o custo de... e assim por diante. É muito, né? Quando o projeto é um projeto novo, a maior parte da pesquisa, do custo é a pesquisa. Por exemplo, nesse trabalho de vocês agora, talvez o maior orçamento seja a pesquisa, né? Mas se vocês fizerem um segundo produto, talvez na mesma linha, esse produto você já tem conhecimento na pesquisa e começa a diluir um pouco mais esse custo da pesquisa, porque você já tem conhecimento. E assim se diminui o custo de uma situação e se passa para outra, né? Então, depende muito. Lembram lá o preço do custo do projeto informacional e conceitual? 70% do custo do produto final está associado com as primeiras partes do desenvolvimento do produto.
que é o projeto informacional e conceitual. E é mesmo, né? E é mesmo, tá? Mas isso se altera à medida que a equipe de projeto tem mais ou menos conhecimento sobre aquele assunto, tá? Então, é o domínio de conhecimento, que a gente não passa para ninguém, né? Domínio de conhecimento é domínio de tecnologia, né? A gente não passa para ninguém. Qual é, né? Pensando friamente, né? Como é que a indústria se aproveita do conhecimento da universidade, né? Ela valoriza a publicação de artigos científicos. Então, um artigo científico é uma forma de valorizar o professor, mas é uma forma de se apoderar da informação do pesquisador, do aluno, do acadêmico pesquisador, para a empresa, tá? Então, vejam que vocês estão fazendo isso agora. Vocês estão se apoderando de informações de clientes, né, de informação do produto, a partir de artigos científicos, né? Estão adquirindo conhecimento. Mas vamos ver se tem alguma empresa que vai disponibilizar como é que foi feito o projeto do produto deles. Não, gente, essas coisas a gente não passa para ninguém, né? Essas coisas a gente guarda para a gente, né? O projetista tem que guardar. Vocês já viram empresas publicarem artigos científicos? Não. É uma que outra que publica quando ela tem interesse em publicar a marca dela. E o que está lá é informação muito irrelevante para a pesquisa de forma geral. É um artigo mostrando como foi feito. Você lê e não tira nenhuma informação de lá. Então, informação é algo importante para o engenheiro mecânico. Tá? Vocês têm que se apropriar dessa informação como engenheiro e guardar, reter essa informação. Né? Quanto mais vocês disseminarem a informação que conhecem, mais gente conhece, mais vocês precisam estudar para continuar a garantindo a informação. Não é assim que o mundo está andando? Vamos ser centrados na realidade. Né? Vamos ser centrados na realidade. Né? Se eu faço uma coisa, eu conto para vocês, vocês vão fazer aquela coisa melhor, e para mim poder vender o produto, eu tenho que fazer ele melhor ainda. E aí eu tenho que gastar mais tempo para poder fazer o produto. Daí eu conto para vocês, vocês fazem o produto, eu gasto. Então a gente fica sempre, cada vez, trabalhando mais. Né? Trabalhando mais em cima daquilo. Tá? Informação é importante para nós, engenheiros. Tá? Olhem outras coisas que acontecem na vida de vocês. É para vocês refletirem. Tá? Existem empresas que fazem aqueles promoções, né? Concorra a R$ 1.000 e deixe a sua ideia inovadora no nosso site. Se a sua ideia inovadora for brilhante, nós vamos lhe dar R$ 1.000. E aí vem uma enxurrada de 10.000 ideias inovadoras que são depositadas no site, tá? E dessas 10.000 ideias aí, né, eles selecionam uma e dão R$ 1.000 para a ideia. E aquelas outras 9.999 ideias, eles ficam trabalhando dentro da equipe de projeto deles para melhorar as ideias que tem lá, né? Ou então, quando você encaminha a ideia, você assina um termo de cessão da ideia para a empresa, né? Para que eles possam patentear a ideia e ganhar dinheiro em cima dela, tá? Gente, ideia não se passa para frente. Ideia para o engenheiro mecânico. Você guarda a ideia e você trabalha a ideia num projeto para desenvolver o projeto para mim, para minha empresa, não para os outros. É assim que funciona. Então, pessoal, ao terem ideias criativas, guardem as ideias criativas para vocês, tá? Somente se for necessário, a um custo que está sendo pago para vocês, né, passar a ideia para frente. Ideias, então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, naquele projeto que nós desenvolvemos lá, as ideias criativas da equipe de projeto, que não deveria ter falado muita coisa, foram usadas por outro concorrente e o nosso trabalho não foi aceito. E que são depositadas em banco de ideias
são perdidas. Nós não temos mais domínio da ideia. Então, se vocês têm uma ideia de fazer uma máquina para fazer tal coisa, não passem ela para frente. Explorem vocês essa ideia, né? É isso que eu estou falando para vocês, né? Eu não estou falando para vocês não depositarem, que o Douglas é contra depositar ideias para a empresa, contra fornecer ideias, né? Eu estou falando como engenheiro para outro engenheiro, né? Como professor, eu diria, então, depositem as ideias de vocês em todos os lugares, mas não é bem assim, né? Vocês têm que pensar no lado de vocês como engenheiros mecânicos, tá? Vocês colocaram a ideia no Google, máquina de entortar, de endireitar banana, tá? À medida que vocês pegarem, vocês estão com essa ideia fabulosa de fazer uma máquina para endireitar banana, tá? Se vocês colocarem no Google, máquina de endireitar banana, ele pega, grava a informação. Aí vocês ficam 2 semanas pesquisando no Google, máquina de endireitar banana, máquina de endireitar banana, tipo, tecnologia de máquina de endireitar banana. Chega um ponto que ele está com o banco de dados dele, com máquina de endireitar banana, assim, cheio de informação que foi solicitada. Vem alguém de alguma empresa, ó, seu Google, eu quero comprar algumas, fazendo máquinas industriais, e eu quero comprar algumas ideias. Você pode me vender? Sim. Aí, na primeira lista lá que ele vende para aquele sujeito, vai lá. O mercado tem solicitado muito máquinas de endireitar banana. E vai para ele a ideia da máquina de endireitar banana. Ó, é isso aí, tem que fazer. Tá? Cuidem, se for uma máquina, né, inovador, se for um princípio inovador, tá? Cuidem para que essa ideia não fuja de vocês, tá? Por incrível que pareça, gente, acontece. O mercado e ganha quem é mais rápido, tá? A gente às vezes é mais lento. Além de fazer o projeto da máquina, tem que fazer a engenharia mecânica, né? Porque tem que pagar, tem que ser engenheiro, né? A gente vai gastar menos tempo para fazer o projeto da máquina, né? Mas se eu passar para alguém, cai na indústria, para alguém que sabe que estão fazendo esse projeto, né? E alguém mais rápido que você, né? E vai fazer, né? Vai fazer na tua frente e lança o produto antes, né? Então, as nossas ideias, assim, às vezes elas são lançadas antes, né? É porque a gente tá lento, né, no fazer o projeto, né? Alguém é mais rápido que a gente. Então, não guarde as ideias. Outro caso, né? Vocês viram aquela máquina de usinagem, que é uma máquina de cortar isopor? Aquele projeto, eu que construí aquela máquina junto com o professor, com meu Deus, esqueci o nome, agora é professor aqui da, da Fiesc, do projeto Fiesc Senai, professor do Senai, né? Eu gastei lá um dinheirão para fazer aquela máquina, ele também gastou um dinheiro para fazer a máquina, que era uma máquina de cortar isopor, né? A gente queria pegar uma barra de isopor, uma peça de isopor de 1 metro e meio, por 40 de largura e 1,5 metro de comprimento, e cortar o perfil aerodinâmico da asa de um avião. E aí a gente cortava em isopor o perfil da asa de avião, né? Entelava ele com fibra de carbono e fazíamos a asa do avião de forma rápida, tá? Então nós criamos a máquina, tá? Apresentamos ela num projeto de pesquisa e teve um sujeito que foi lá o seguinte, cara, essa máquina aqui que nós apresentamos, né? Gastamos um dinheiro para fazer a máquina, né? O cara olhou para a máquina assim e disse, cara, eu tenho uma outra aplicação para essa máquina aqui, né? Daí eu pedi qual aplicação. É uma outra aplicação, né? E o cara levou a ideia para frente. Ele deve ter ganhado dinheiro e nós perdemos dinheiro só em fazendo um protótipo, né? Estão entendendo? Não vai, não se ideias que estão em fase de criatividade, que estão em fase de desenvolvimento, a gente só passa a ideia para frente quando ela for patenteada, senão não se passa a ideia para frente, tá? É isso que esses estudos iniciam com o planejamento do produto, tá? É a informação inicial para o projeto informacional, que subsidia agora, que a gente vai ver pela frente, o projeto
conceitual. A gente vai entrar agora no conceitual, que é ideias criativas, né? Função, como é que vão ser os conceitos de cada máquina, tá? E esses conceitos dependem desse estudo inicial que é feito no planejamento do produto e no projeto informacional. São fundamentais para darem ideias para a gente fazerem um bom projeto para frente, tá?